E aí galera, voltando aí, nós vamos falar agora de um momento muito importante da aula, que é a distribuição eletrônica de íons, tanto o íon positivo quanto o íon negativo. O positivo é o cátion, o negativo é o ânion, ok? Uma coisa importante, quando pensarmos no cátion ou nos cátions, nós temos que lembrar que cátion perde elétrons, e esses elétrons são retirados, agora é a novidade, lá na camada de valência. Então, sai elétron, perde elétron. Só que esses elétrons são arrancados lá na camada de valência, ok? Então, para eu saber quem é a camada de valência desse íon, eu tenho que saber quem é esse átomo neutro. Então, a nossa referência vai ter que ser o átomo neutro. Para enxergarmos a distribuição eletrônica dele completa, de átomo neutro, e olhar a camada de valência e retirar os elétrons que precisam ser retirados. Beleza? Então nós vamos ter que fazer em duas etapas aí. Ó, eu vou escrever aqui em cima do exemplo 1, eu vou escrever a distribuição eletrônica do átomo, tá? E aqui embaixo eu escrevo a distribuição eletrônica a qual está sendo pedida, que é do íon, ou seja, ferro 2+. No exemplo 2, a mesma coisa. Aqui eu vou fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, né? E aqui a do íon, beleza? Ferro 3+. Então vamos lá. Ó, ferro, o número atômico é 26. Ele, neutro, também tem 26 elétrons, tá? Ele, íon, ele perde 2 elétrons, 24. Então, vou fazer em cima de 26. Aqui, olha, a nossa referência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, contando 10, 20 e 6. Lembrando que essa distribuição eletrônica, eu já estou fazendo direto, porque eu já tenho o diagrama na cabeça. O diagrama está aqui, olha, do começo até o final da aula, para que vocês possam seguir, ó, o diagrama. Então, eu já estou imaginando que nesse momento agora, você já tenha treinado muito o diagrama e esteja entendendo a distribuição que eu estou fazendo direta, ok? Sempre pelo diagrama. Então, vamos lá. Esse é o ferro, 26 prótons, o ferro neutro, 26 elétrons. Então eu fiz aqui do ferro neutro. Agora, eu quero fazer a distribuição eletrônica do íon ferro 2+. Para isso, sabemos que ele perde 2 elétrons. Ele perde 2 elétrons lá na camada de valência. Então nós vamos na camada de valência dele. Vamos lá analisar? Ó, aqui, até deixar fechadinho aqui, ó. Deixar fechado, ó. Então aqui, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, terceira camada. Quem é a camada de valência? É a quarta camada. 1, 2, 3, 4. 4 é o maior nível, então é a última camada. Então aqui é a CV, ó. Aqui é a CV, camada de valência. Lá na camada de valência, para o átomo de ferro, tem 2 elétrons presentes na camada de valência. Então, como o íon ferro perde 2 elétrons, ele vai perder esses 2 elétrons da camada de valência, ok? Olha, na hora de fazer exercícios, na hora de fazer a prova, né? Na hora de fazer lá no simulado, tome cuidado. Isso aqui não vale, isso aqui é um rascunho para que você possa escrever agora a versão desejada. Então isso aqui não vale, é apenas um rascunho, tá bom? Agora vem escrevendo, ó, sem o 4s2. Então, eu vou distribuir aqui 24 elétrons, ó, 24 elétrons, porque ele perde 2 elétrons. Então, vamos lá. Só que eu vou fazer a distribuição observando a distribuição eletrônica do átomo neutro e a retirada de 2 elétrons de lá. Então, vai ficar aqui assim, olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Como nós retiramos 2 elétrons do nível 4, então nós não vamos escrever esse nível 4. Sumiu, 2 elétrons. Então eu passo para a próxima, que vai ficar 3d6. Ok? Então vamos contar para ver se realmente nós temos 24. 2, 4, 10. Ó, 10. Aqui 12, 18,
com mais 6 vai dar 24. Então, turma, essa é a distribuição eletrônica para o ferro 2+, ok? Vamos fazer o ferro 3+, para verificar como que fica. Olha o ferro 3+. O ferro 3+, eu acho que a gente nem precisa fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro dele, né? Porque é ferro. Já está aqui, ó, no exemplo, que é o rascunho. Nós vamos tirar quantos elétrons aqui, ó? Verifiquem. 3 elétrons. Ele vai perder 3 elétrons. Então, ao invés de 26, ele vai ficar com 23 elétrons, né? Aqui foram 24, agora aqui 23. Lembrando, eu não posso pegar e ir distribuindo direto 23, nem 24. Eu tenho que achar a referência, que é o átomo neutro, e através dessa referência que nós vamos fazer a retirada ou o acréscimo de elétrons. No caso de acréscimo, são os zênions, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. 23, perdeu 3 elétrons. Olhando aqui, ó, a distribuição do átomo neutro. Nós vamos tirar 3 elétrons. Então eu tiro 2 elétrons aqui. Perdemos 2. Só que eu preciso retirar 3, ou seja, mais 1. De onde que vem esse mais 1? Pensa comigo. Se essa camada aqui era a última camada, camada de valência, ela não vai existir mais. Quem passa a ser a última camada é a terceira. Então imagina, 1, 2, 3, 4. Se eu tiro a quarta camada, quem passa a ser a última camada? A terceira. Então a terceira agora é a última camada. A terceira representa a última camada com elétrons, ok? Então nós vamos retirar elétrons de lá. E aí qual é o esquema para retirar elétrons de lá? Porque na terceira camada, olha só, nós temos aqui 3 subníveis. Temos o subnível S, temos o subnível P e temos o subnível D, ok? Então tem S, P, D. Qual é o esquema mesmo? O mesmo esquema daquela gradação da subida. Ó, se tem S, só tira de S. Tem P, tira do P. D, F. Então é o seguinte, olha. Se tem os 3, S, P, D, nós vamos tirar S, P, D, parou aqui no D. Nós vamos tirar dele, ok? Dele. Quantos elétrons? Um só. Então eu venho aqui, tirei da camada de valência, saiu, agora vai ficar 3. Vou tirar daqui, ó. Então vou tirar daqui, ó. E ao invés de ficar 3D6, vai ficar 3D5. Fechou? Então é assim que se faz, não pode ir direto. Então agora eu vou olhar aquele rascunho e copiar, tirando o 4S2 e tirando um elétron do 3D6. Então vai ficar assim, ó, vou olhando, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, opa, não vamos escrever 4S2 porque saíram 2 elétrons, agora nós vamos para o 3D. Então aqui vai ficar 3D5. E aí vamos contar quantos elétrons tem. Olha só, galera, aqui nós temos 2, 4, 10, 12, 18, mais 5. Isso dá 23. Então nós teremos 23 elétrons aqui. Beleza? Conseguiu compreender? Então eu vou tirar sempre da última camada. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais 2 exemplos, só para ver se a gente conseguiu realmente pegar essa ideia de distribuir os elétrons dos íons, tá? Então é o seguinte, ó, vou apagar aqui e nós vamos fazer aqui mais 2 exemplos. Vou pegar aqui, olha, o exemplo 3, exemplo 3, e nesse exemplo 3 eu vou pegar esse átomo aqui, olha, o magnésio, Mg. O número atômico dele, 12. Tá? Eu vou pegar um quarto e último exemplo para os cátions, que é o exemplo alumínio, o cátion alumínio. Exemplo 4, cátion alumínio. Então, Al. Olha, aqui a carga do magnésio vai ser 2+. E a carga do alumínio vai ser 3+. E o número atômico dele é 13. Ele é o 13º elemento da tabela periódica, ok? Nesse momento aí você deve estar se perguntando, né? Como que eu sei essa carga? Calma, fica tranquilo. A gente
Por enquanto, não tem que saber essa carga. Depois que nós aprendermos tabela periódica, aí sim vai ter uma relação e aí nós iremos saber qual é a carga, tá bom? Então não se preocupe por enquanto com a carga, só em retirar ou acrescentar. Então aqui, o cátion magnésio perde 2 elétrons e o cátion alumínio perde 3 elétrons. Olha só, se ele perde 2 elétrons, nós temos que distribuir 10 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, nós vamos ter que distribuir também 10 elétrons, ok? Só que isso aqui é o magnésio, isso aqui é o alumínio. O número de elétrons deles são iguais, ou seja, eles são isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Mas vamos lá, fazer aqui o exemplo 3. Magnésio pensando em 12 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, ó, já tem 10, 3s2. Fechou? Contando tem 12. Agora, eu quero fazer do cátion 2+, perdendo 2 elétrons. Nós vamos retirar elétrons lá da camada de valência. E quem é a camada de valência aqui? Ó? Primeira, segunda, terceira. A terceira é a última camada, camada de valência. Então eu venho aqui, olha, e vou retirar elétrons da camada de valência. Quantos elétrons eu vou retirar de lá? 2. E essa camada de valência aqui, ó, CV, ela tem 2 elétrons. Então esses 2 elétrons vão sair, 2 elétrons. Ok? Vai lá na camada de valência e tira o número de elétrons que você precisa. Se faltar, você vai para a próxima camada. Então vamos lá. A distribuição eletrônica do cátion magnésio, olhando aqui agora, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, 2, 4, 10. São 10 elétrons, olha, 2, 4, 6. 10 elétrons, o que era previsto. Fechou? Vamos para o próximo exemplo, que é o cátion alumínio, carga 3+. Então, teremos que distribuir 10 elétrons. Mas, turma, não posso distribuir 10 de uma vez só. Tem que fazer o átomo neutro e depois do átomo neutro verificar onde é a camada de valência e se tem o número que nós precisamos, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a distribuição com 13, ele neutro. Aqui é o nosso rascunho, ó. Até fechar aqui também, é o nosso rascunho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vamos ver se deu 13 aí pra gente. Vamos ver, vamos contar? 2, 4, 10, 12, com mais 1 dá 13. Então essa é a distribuição eletrônica para o átomo de alumínio. Agora, o cátion alumínio perde 3 elétrons. Onde? Na camada de valência. Então vamos descobrir onde que é a camada de valência dele, ok? 1 não é a primeira camada. 2 representa a segunda camada, segundo nível. O número 3 aqui na frente é o maior número deles todos. Então o 3, para esse exemplo, representa a camada de valência. Quantos subníveis nós temos aqui na camada de valência? 2. Então esses 2 subníveis, eles representam a camada de valência. Então vejam, eu tenho 3s2, 3p1, né? Aqui na camada de valência, ó, 3 elétrons, beleza? E nós temos que retirar exatamente quantos elétrons de lá? 3. Tem o número exato que eu preciso retirar. Então nós vamos retirar aqui, ó, uma por vez. Retira um elétron daqui e faltam mais 2. Aí você vem nessa mesma camada, porque ainda tem elétrons, e vem e retira mais 2. Ou seja, no total, você está retirando, olha só, no total está retirando 3 elétrons. Então o elétron está saindo. Então, como que vai ficar a distribuição eletrônica desse íon, o cátion alumínio? Olhando aqui a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, acabou. Porque aqui, ó, nós retiramos os elétrons da camada de valência. Então aqui nós temos 2, 4, com mais 6, 10. Vejam que a distribuição ficou a mesma, certo? Mas o elemento não era o mesmo, o procedimento não foi o mesmo, né? O procedimento de retirar, podemos dizer que sim, mas para retirar, aqui nós retiramos 2. Aqui nós retiramos 1 mais 2, ou seja, 3. Beleza, galera? Então é isso. Essa é a distribuição eletrônica de íons cátions.
a gente volta para fazer a última parte da aula de hoje, que é a distribuição eletrônica de íons ânions. Beleza? É isso aí, a gente volta.